Olá, meu nome é Luiz Leite, sacerdote aqui na Fraternidade Umbandista Luz de Gaia, a FUG. E semana passada nós soltamos um vídeo, né, sobre a vaquinha que nós estamos fazendo aqui com a obra. E alguns amigos, sacerdotes e até filhos, falaram assim: nossa, mas ficou muito sucinto, ninguém está entendendo nada. E eu falei assim: tá certo, vamos fazer melhor. E fizemos um toró de palpite, um brainstorm com esse pessoal. E melhoramos um pouco, vamos tentar melhorar um pouquinho, explicar melhor o que é a vaquinha. Para isso eu trouxe umas 4 questões genéricas, bem amplas, que farão parte da obra de uma forma mais profunda, e para falar aqui no vídeo, e depois eu vou falar um pouquinho da vaquinha. Primeiro me apresentar. Meu nome, já falei, Luiz Leite, é o vocativo. Aí alguns chamam de pai, padrinho, né, sacerdote. Eu só fico meio preocupado quando me chamam de baba ou tata, porque são títulos do candomblé. E mesmo como eu não sou sacerdote do candomblé, né, eu sou apenas alguém que teve uma formação no candomblé, uma iniciação muito boa no candomblé, eu não sou um sacerdote, eu não tenho uma casa de candomblé. Então, como me chamam, Luiz Leite, sou economista na minha vida profana, né? Eu sou consultor de empresas, trabalho no segmento de econômico, financeiro e regulatório, né? Na área de custos, riscos, essas coisas. Também faço muita assistência técnica aos amigos advogados, né? Porque os operadores de direito às vezes precisam do economista, né? Do contador e do administrador para fazer esse trabalho mais específico, né? Dá para fazer os nossos laudozinhos. E na minha vida espiritual, tenho 58 anos, desde a minha tenra infância, eu nasci dentro da espiritualidade, nasci dentro de um berço católico, muito bom, muito firmado, pai mariano, né? Então, avô mariano também, então a gente que cultua a religião de forma objetiva, né? Não são aqueles religiosos que vão lá na missa no Natal e na Páscoa, né? A gente ia na missa todo dia. E aí comecei a estudar ali na minha segunda infância, estudar sobre espiritualidade, quando já na minha adolescência conheci o candomblé, o kardexismo, depois a Umbanda, estudei muito sobre shintoísmo, sobre hinduísmo, né? E lógico que o lugar que me preencheu, me deixou feliz, me deixou contente, né, foi trabalhar dentro da Umbanda, né? É onde os fundamentos se associam à minha fé, né? E desde então eu trabalho na Umbanda, fiz um trabalho bem longo aí com alguns sacerdotes, que era um grupo fechado. Em 2018 nós montamos a Fraternidade Umbandista Luz de Gaia aqui em Brasília. Infelizmente, no final de 2022, os meus 2 braços, direito e esquerdo, né, o seu Walter e Dona Lu, partiram, né, desencarnaram, e deixaram aí a obra para eu tocar. E para isso preciso do apoio da fraternidade, né, e a gente está tentando, lutando para colocar a nossa casa de pé de novo, receber os consulentes, né, e conversar, atender as pessoas, porque essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho. Vamos às questões, então? A primeira questão genérica que me perguntaram foi assim: tenta defina aí a Umbanda. Eu defino a Umbanda de uma forma tão simples: é uma religião brasileira, né, com a matriz africana, a Igreja Católica, o kardexismo e as religiões indígenas como base, e dela se formou. Eu não chamo Zélio Fernandino de Moraes de fundador da Umbanda, eu digo que ele é o organizador, tanto que essa palavra Umbanda nem é de Zélio. Zélio usa Labanda e depois ele usa Umbanda quase que 10 anos depois, né? Então na realidade a Umbanda foi organizada. Por que eu gosto de deixar isso bem destacado? Porque existe uma briga tão boba de que o Zélio não fundou a Umbanda, o Zélio fundou a Umbanda. Gente, culto aos ancestrais existia na África, existia na Ásia, existia no mundo inteiro. E quando você cultua o ancestral, pode haver a presença dos espíritos. Muito simples assim. Então você vê casos de pretos velhos em relatos do século XVIII. Né?
você vê as umbandas, as várias religiões que existiam, né? O pessoal chamava de as macumbas cariocas, século XIX. Então você tem um candomblé de caboclo, né? No Pernambuco, que cultuam os ancestrais. E se você for lá no metade do século XV, né? Do século XVI, quando chega aqui o primeiro povo, né? Que é o povo de linguagem banto, né? Que seria o Congo, Angola, eles trazem consigo também um culto aos ancestrais muito forte, muito arraigado na religião, na prática de religião dele, né? Que cultua os inquices, mas também cultua os seus ancestrais. É muito importante ter isso em mente, tá? Não existe uma verdade absoluta, nós estamos aprendendo a verdade, né? Nós estamos entendendo melhor isso, né? Outra coisa que eu gosto de falar de Umbanda é que às vezes o pessoal me pergunta assim, mas a Umbanda é cristã? Eu não sei, posso falar por toda a Umbanda, eu posso falar por mim. Eu me considero um cristão porque eu tenho Jesus Cristo como meu maior exemplo de vida. Não consigo imaginar um mestre maior do que Jesus Cristo. Então, só que eu não sigo os dogmas e o catecismo da Igreja Católica, ou a Bíblia Evangélica, ou a Bíblia Anglicana. Eu tenho minha formação e simplesmente sigo a Jesus Cristo. E não deixo de estudar também, não. Eu estudo, eu não consigo imaginar a humanidade hoje, o Ocidente hoje, se a gente não tivesse Sócrates, Platão e Aristóteles, depois tivesse Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, né, e outros grandes pensadores e doutores que ajudaram muito a nosso Ocidente, né? Assim como nós estamos ganhando muito ao abrir os braços para a cultura e a inteligência africana. Então, hoje em dia a gente tem até o grupo das religiões tradicionais africanas trazendo novos conhecimentos para nós. Eu gosto muito de elogiar o trabalho do Dudu, do Babaquinga, a forma que ele é didático a mostrar, mesmo havendo alguns entre eles que não concordem com ele, mas é o trabalho dele, né? E assim a gente vai estudando. Então, Umbanda é isso para mim, é amor, fé e caridade. Umbanda é o trabalho do espírito, encarnado e desencarnado, né? Para o bem do outro espírito, né? E aí vem a segunda pergunta. Umbanda, Candomblé, o Molocô, Jurema, são a mesma religião? Não, não são. Elas têm, como elas têm matrizes similares, elas têm muita coisa em comum e muita coisa diferente. Às vezes dentro do Candomblé mesmo você tem a questão das nações, das casas matrizes, né? Dos candomblés independentes, né? Então existe uma miríade de coisas. As religiões espiritualistas, né, que eu chamo, elas são muito menos dogmáticas e mais fundamentadas. E aí respeitam a tradição da casa, né? Tanto que eu digo o seguinte, você entrou numa casa de Umbanda, você observa o sacerdote, né, e os mais velhos na casa para você aprender a doutrina daquela casa. É por aí que você aprende, é observando, é perguntando para os mais velhos que você aprende. É vivência, né? Mas não é a mesma religião. Que eu até comentei anteriormente, a Umbanda tem alguns até autores e sacerdotes que chamam Umbandas, né? Por quê? Porque dentro da Umbanda você tem muita doutrina. Você tem aquelas mais ligadas aos indígenas. Vou dar um exemplo, a Guaraciana, né? Você pega a Umbanda do Zélio, como nasceu, já nas 7 tendas que ele abriu, já existem diferenças ali doutrinárias, né? Algumas aceitam a entidade Exu, outras não aceitam, né? Usa o Exu só como defesa, mas não incorpora. Então, quer dizer, tem esses detalhes dentro de cada uma das... Agora imagina quando você fala de Jurema, que tem as ramas, do Candomblé, que tem as nações e casas, né? Não é a mesma religião, não é a mesma religião quando você fala de Umbanda, Candomblé. Agora, lógico, religião, Candomblé, religião, Umbanda, religião, Jurema, entendeu? Religião, o Molocô. Então, cada uma tem seu quadradinho, tem o seu jeito lá. E dentro dela tem as doutrinas. Dentro dessa linguagem de religiões, me perguntaram também assim, o que você... Vejo que alguns sacerdotes comentam que Umbanda não tem orixá, não cultua orixá. Não, peraí, para. 99% das casas que eu... Todas as casas que eu visitei, nós cultuamos o orixá. Tá? Agora, existem aquelas que
irradiam, incorporam orixás, e aquelas que não. Mas eu sou da linhagem que nós cultuamos sem incorporação nem radiação na nossa fraternidade. Os orixás, eles são o nosso culto, né? Na verdade, para nós, orixás são partes de Deus, eles são divindades que pertencem a um Deus único, onipresente, onipotente, onisciente. Tá? Então essa é a nossa linha de pensamento. Eu sigo a Umbanda, mais conhecida como tradicional. Outra coisa que por fim, né, me perguntaram assim, sobre a questão de prática, né? Pode um umbandista praticar mais de uma religião? Desde que uma não atrapalhe a outra, desde que você não misture a doutrina de uma com a outra? Pode. Na minha opinião, pode. É lógico que quando você... Vou dar um exemplo pessoal, tá? Eu aqui moro em Brasília, eu tenho uma fraternidade umbandista, mas eu estou estudando Jurema, um sacerdote de Jurema, né? Um padrinho de Jurema, do Ceará. E eu espero ir lá para ser batizado, eu espero seguir todo o conhecimento, até mesmo para ver se eu me identifico com a Jurema. Eu acredito que sim, porque eu encontrei um juremeiro que tem uma tradição igual a dos meus antigos, né? Então, fico muito feliz por isso. No Candomblé mesmo, eu aqui em Brasília, quando é possível, eu vou ajudar uma casa de Angola, um Candomblé Angola, e lá tudo que é permitido e possível eu faço com todo amor e carinho, desde lavar a louça até limpar, até acompanhar os ritos mais puros e bonitos que tem dentro do Candomblé, né? Outra coisa importante a falar nisso, na questão de participar da religião, é não misturar. Quando você está praticando Umbanda, você é Umbanda. Quando está praticando Candomblé, você está fazendo Candomblé. Quando você está no encontro kardecista, você vai fazer um conceito dos kardexistas, né, o fundamento dos kardexistas. E quando você vai assistir uma missa, você assiste com respeito. O que é muito difícil é os irmãos que têm religiões mais dogmáticas, como a católica, a anglicana e a evangélica, aceitarem nossa presença, né? Ou seja, a gente tem que abrir mão da Umbanda. Para mim não agrega valor. Eu continuo sendo umbandista e pretendo chegar ao meu suspiro final trabalhando nessa missão, né? Agora vamos falar um pouquinho da vaquinha. Por que é a vaquinha? A vaquinha é o seguinte: a gente abriu um espaço para doações financeiras mesmo, recursos financeiros. O termo bonitinho americano, isso é crowdfunding, né? A gente chama de vaquinha aqui no Brasil com QU, e inventaram um site chamado Vaquinha com K. Ótimo, vamos trabalhar com ela. O que a gente conseguiu de arrecadar nessa vaquinha, do dia 13 de maio até o dia 13 de junho desse ano, né? Nós estamos hoje gravando dia 20 de maio, nós vamos pegar esse dinheiro e dedicar ao custo de fazer a obra, tá? Aqueles colaboradores da vaquinha terão três bônus. O nome deles terá uma página especial de agradecimento dentro da obra física e no e-book. A minha intenção é primeiro lançar ela física e depois em e-book. Esse é um. A segunda, ele vai ter uma obra impressa, autografada, né, pelo autor. E por fim, esse canal faz parte de uma coisa que eu quero fazer, é abrir um canal de conversa, diálogo sobre a obra e sobre outros temas, tá bom? Então, tanto aqui a gente já tem um WhatsApp, a gente já tem um e-mail, no futuro a gente vai abrir o nosso Telegram. Então, por enquanto, a gente está abrindo canais para que todos aqueles, os leitores e os colaboradores tenham acesso, né? E lógico que os colaboradores, eles já são, digamos assim, membros especiais desse grupo, né? Por fim mesmo, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo. Quem não puder ajudar, ao compartilhar já vai estar ajudando muito, né? Nós vamos ter vídeos aqui, a tendência é a partir de junho nós fazermos encontros mensais com a fraternidade, e a gravação desse vídeo será disposta aqui, assim como a gente pode criar vídeos com os questionamentos que vêm nos comentários, ou até mesmo os nossos queridos haters que apareçam no comentário, a gente tentar montar vídeos especiais para ele, e quiçá no futuro a gente tenha aí
algumas lives, né, conversando com outros sacerdotes ou até mesmo respondendo questões ao vivo, né, que é muito mais interessante. E é isso, eu queria só agradecer e desejar muita luz, né, que é conhecimento, e muita paz, que é o equilíbrio entre o pensar e o agir, para todos. Muito obrigado mesmo.